Capítulo 481, Reino Núcleo da Origem. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Em frente ao castelo no deserto. A névoa negra ondulava para cima e para baixo, às vezes se quebrando, mas rapidamente se restaurando. Matar. As elites da Aliança Matador de Dragões atacaram pela lacuna. Principalmente a Anciã Bai, Kang Yui e o Velho Su, seguidos por dezenas de especialistas do reino espiritual verdadeiro, que entraram na batalha. Na névoa, o líder de divisão Batie, com um poder de combate incomparável, acenou seu machado de ferro provocando uma pressão que mais parecia um desmoronamento. Ao seu lado, estavam o Lorde do Palácio e o Long e um velho de manto cinza, ambos no estágio tardio do Rank Lord verdadeiro, segurando a ofensiva do Velho Sui Kang Yui. 10.000 espadas se tornando uma. A Anciã Bai gritou enquanto ela agitava as mangas de sua veste, criando milhares de deslumbrantes feixes de espadas cercadas por um enorme círculo, condensando em um único ponto, lançando um ataque contínuo como uma cortante tempestade contra o líder de divisão Batie. Din. 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 O líder de divisão Batie acenou seu grande machado de ferro, bloqueando como uma montanha os ataques da Anciã Bai, enviando faíscas para todos os lados. Em termos de números e poder de batalha de nível reino espiritual verdadeiro, a Aliança Matador de Dragões ocupava uma grande vantagem. No entanto, a outra parte que tinha um alto poder de batalha, não temia a morte. Particularmente, os 3 lordes verdadeiros que bloquearam o caminho, qual estavam todos, pelo menos, no estágio tardio. E o mais importante, o sombrio castelo tinha a proteção de uma grande matriz, e a névoa negra ao seu redor era como um fosso mortal. Aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro não conseguiam bloquear o poder da névoa negra e, o menor contato, resultaria em sua carne apodrecendo e, finalmente, transformando-se em uma pilha de ossos, tornando-se refeição para a grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos. Mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro seriam bastante afetados, com a queda acentuada de seu poder de batalha. A grande maioria daqueles no rank humano verdadeiro perderiam 50% de sua força, enquanto aqueles no rank místico verdadeiro perderiam de 20 a 30%. Apenas aqueles no rank Lord verdadeiro seriam pouco afetados, perdendo apenas cerca de 10% de seu poder de batalha. Por outro lado, já o lado do castelo tinha dezenas de figuras no reino espiritual verdadeiro e, incrivelmente, elas não eram afetadas pela névoa negra. De fato, ele é realmente digno de ser um líder de templo. Controlando a matriz para que apenas o inimigo seja afetado. Lin Tong ficou longe, não participando da batalha, apenas admirando-a. Sua linhagem ocular mal conseguia enxergar através da névoa e ver o líder de templo esqueleto nas profundezas do castelo. Vu. A bandeira negra na frente do líder de templo esqueleto continuava a balançar, controlando a névoa negra ao redor do castelo. Naturalmente, Lin Tong foi muito cauteloso e desviou o olhar. Ele não ousou a continuar a encarar o líder de templo e ser detectado. Quando alguém alcançou o lendário nível de líder de templo, sua força e métodos não podiam ser imaginados. E talvez até mesmo matar um místico verdadeiro seria feito com apenas um pensamento. Din. Sha. Peng. Ban. Boon. Próximo ao fosso, quente batalhas explodirão. Especialmente para a luta entre a Anciã Bai contra o líder de divisão Batie, que abalou os céus e a terra, fazendo com que uma área de 300 metros ao redor deles se tornasse uma zona de morte, sendo morte certa para aqueles abaixo do rank Lord verdadeiro. Din. O líder de divisão Batie foi lentamente forçado a cair na defensiva, empunhando seu enorme machado de ferro e usando-o como uma parede de ferro. Esta mulher da seita das 10.000 espadas é realmente muito forte. Mesmo o líder de divisão Batie está sendo suprimido por ela. O Lorde do Palácio e o Long e o outro Lorde verdadeiro do estágio tardio ficaram chocados.
A batalha entre os dois era realmente injusta. Em primeiro lugar, a anciã Bai foi afetada pela grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos, reduzindo sua força total em 5%. Em segundo lugar, Batie era um cultivador do tipo força extrema, qual é infinitamente forte em um estado defensivo. Especialmente o segundo ponto, onde a anciã Bai precisava atacar de frente o líder de divisão Batie de frente, o que era o caminho mais ineficaz. No entanto, mesmo assim, ela ainda foi capaz de suprimi-lo. Em contraste a ela, Zhao Feng confiou em sua velocidade, agilidade e poder de linhagem quando derrotou o líder de divisão Batie. Se Zhao Feng tivesse batido de frente com Batie, ele definitivamente teria perdido. Já a anciã Bai estava fazendo isso sob várias condições adversas. Nada mal, nada mal. Sua técnica das 10.000 espadas deve ter sido treinada até o 14º nível, podendo até se comparar com Nan Jianfeng daquela época. A misteriosa voz rouca soou do castelo. Quem diabos é você? Quando ouviu as palavras Nan Jianfeng, a anciã Bai ficou chocada tanto físico quanto mentalmente. Naquela época, Nan Jianfeng, que nem tinha 100 anos de idade, ficou conhecido como o Pequeno Santo da Espada, e estava prestes a entrar no reino núcleo da origem e se tornar o segundo Santo da Espada Evuxie. Por estar preocupado com isso, paguei um alto preço apenas para matá-lo. A figura esquelética do líder de templo surgiu acima do castelo em uma posição onde todos pudessem vê-lo. Nan Jianfeng é meu avô. Então foi realmente você que o matou. Resto da seita demoníaca Lua Escarlate, aceite sua morte. O rosto da anciã Bai escureceu, quando uma fria intenção assassina explodiu de seu corpo, enviando brilhos de espadas por todo o céu, que então se transformaram em frios feixes de espada de luz que cortou em direção do líder de templo. O esquelético líder de templo riu e agitou a bandeira à sua frente, transformando a névoa em um longo dragão que queimava com uma chama roxa escarlate. Bom! Os feixes de espada enviados pela anciã Bai foram destruídos em um instante pelo líder do templo esqueleto. Corte tirânico do céu sem limites. O líder de divisão Batie aproveitou a oportunidade e atacou a anciã Bai, fazendo-a recuar dezenas metros. As vestes da anciã Bai foram rasgadas, deixando a marca de um corte sangrento em sua pele branca como a neve. Mestre! Kang Yui gritou. GGG, como você se atreve a ficar distraída em minha grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos? O líder de templo esqueleto disse em um tom de brincadeira. Ele continuou agitando a bandeira e controlando a névoa ao redor do castelo. O estranho foi que ele permaneceu flutuando sobre o castelo, controlando a situação, mas não perseguiu a anciã Bai ou qualquer outra pessoa. A situação não parece boa para a Aliança Matador de Dragões, e a seita demoníaca Lua Escarlate ainda tem um líder de templo de óleo. Quem sabe o que ele está pensando? Lin Tong assistiu à batalha, mas não interferiu. Embora ele fosse servo de Zhao Feng, ninguém mais poderia dar ordens a ele. Em frente ao castelo. Devido à sua desatenção, a anciã Bai foi levemente ferida, mas mesmo assim, sem qualquer sinal de medo, ela ainda atacou o líder de divisão Batie. No entanto, era óbvio que seu poder de batalha havia diminuído, deixando ela com uma ação menos casual do que antes. A lacuna na névoa está ficando cada vez menor. O velho Sun mal conseguiu dar apoio na batalha, pois foi parado pelo velho de manto cinza do estágio tardio do Ranklord verdadeiro e sempre sendo repelido. Uveng. Vendo a lacuna na névoa negra sendo reparada rapidamente, o medo engoliu todo mundo. Todos, preparem-se para recuar. A expressão do velho Sun mudou drasticamente. Mesmo com uma grande oportunidade, a Aliança Matador de Dragões não conseguiu se impor nesta batalha, e suas chances serão ainda menores assim que o arranjo de matriz for restaurado. Além disso, o líder de templo esqueleto no ar sobre o castelo era como uma montanha invisível, fazendo com que todos tivessem dificuldade em respirar. Era impensável uma luta de frente contra ele.
Tarde demais. O líder de templo esqueleto acenou a bandeira negra fazendo com que flamejante névoa caísse do céu até a lacuna da névoa negra. Bum! A névoa flamejante começou a se condensar em chamas roxa-escarlate então formando uma parede de chamas triangular tridimensional, bloqueando o caminho de retirada de todos. Merda! O alto escalão da Aliança Matador de Dragões se virou e viu que a parede de chamas bloqueando sua rota de fuga. Além disso, o poder da névoa flamejante condensada da bandeira negra que pairava sobre a cabeça de todos, era quase 10 vezes maior que a da mórbida névoa cinza. Não há caminho de retirada. O alto escalão da Aliança Matador de Dragões tinham expressões cinzentas. Cultivadores comuns do reino espiritual verdadeiro se transformariam em uma poças de sangue e água quando tocassem essa névoa flamejante controlada pela bandeira negra. Além disso, a parede de chamas triangular atrás deles era ainda mais aterrorizante, pois era uma técnica secreta criada pelo próprio líder de templo, qual incluía sua própria chama núcleo da origem. Você não está no meio passo do reino núcleo da origem. O rosto da anciã Bai ficou pálido, com uma expressão horrorizada, ela quase caiu em desespero. Então este é o caso. O real objetivo do líder de templo esqueleto é acabar com todos do alto escalão da Aliança Matador de Dragões de uma vez só. Lin Tong revelou um olhar de entendimento. Quanto ao cultivo do líder de templo esqueleto, sendo parte do alto escalão da seita demoníaca Lua Escarlate, não era surpresa para ele alcançar o reino núcleo da origem. GG, naquela época, meu rank entre os 12 templos era na parte do meio. Mesmo que eu tenha despertado há alguns anos e ainda não me recuperei totalmente, cultivadores a meio passo do reino núcleo da origem não podem ser comparados a mim. O líder de templo tinha uma expressão presunçosa. Depois de algum tempo de planejamento, ele finalmente conseguiu capturar todo o alto escalão da Aliança Matador de Dragões. Neste momento, toda a Aliança Matador de Dragões, incluindo a Anciã Bai, estava em uma situação de vida ou morte. Avançar, não lhe davam nenhuma chance de vitória. Recuar, só estariam mais próximos da morte. E o mais intrigante foi que, o líder de templo continuou flutuando no mesmo lugar, sem lançar um ataque, apenas observando. Talvez seja um engano. As chamas vermelhas nos olhos do líder de templo esqueleto palpitaram enquanto encarava o Lorde do Palácio e o Long. Líder de templo, quais as ordens? O Lorde do Palácio e o Long sentiu-se arrepiado depois de ter sido observado por tanto tempo. Há algo de errado nele. De longe, Lin Tong observou a situação desesperada em que a Aliança Matador de Dragões entrou, não havia qualquer traço de compaixão em seu rosto. Devo informar a Zhao Feng. Lin Tong hesitou. Ele também se lembrou das palavras de Zhao Feng dito a ele antes de sair, você não precisa participar da batalha, mas se a Aliança Matador de Dragões estiver em perigo, apenas toque na semente sombria do coração em sua mente que eu a sentirei, então irei ao resgate. A semente sombria do coração era uma marca especial que Zhao Feng havia deixado na alma de Lin Tong. Essa marca era diferente da marca do óleo de Deus que é baseada principalmente em rastreamento oculto. Sua finalidade é controle de ameaças. Enquanto Lin Tong hesitava. Miau, miau. Um pequeno gato cinza prateado, do nada, apareceu no ombro de Lin Tong, então esticou suas garras e gentilmente acariciou seu pescoço. O corpo de Lin Tong congelou, seguido de um sorriso amargo. Ele ainda subestimou Zhao Feng. Como poderia Zhao Feng não ter um plano reserva depois de dar a Lin Tong uma tarefa tão importante? Sem mais hesitação, ele empurrou sua energia mental para a semente sombria do coração. O líder de templo esqueleto de repente sentiu algo e se virou para a direção de Lin Tong, pareceu sentir uma estranha palpitação em seus olhos vermelhos. Chua! Uma enorme ondulação de aura de energia mental apareceu de repente no céu acima do castelo. Mesmo aqueles no Rank Lord verdadeiro sentiram-se aterrorizados e com dificuldade de respirar. Quem está aí?
O líder de templo olhou ao redor, sentindo um baque em seu coração. Um grande e translúcido olho azul apareceu no céu acima dele, parecia coexistir com o céu e a terra, então olhou friamente para ele. Isso é. Os corações dos especialistas da Aliança Matador de Dragões estremecerão e sentiram um desejo de se curvar em adoração. Ele novamente. O Lorde do Palácio e o Long estremeceu, obviamente havia uma sombra em seu coração. GGG. Este líder de templo aqui esteve esperando por você por um longo tempo. A marca em Yulong, foi você que a pôs, não é? Embora o líder de templo estivesse surpreso com a forma chocante com que o óleo dos céus apareceu, não foi algo muito inesperado.